Oi pessoal, aqui é Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração. Esse é um bolo de 15 centímetros por 10 de altura, ele teve um pouquinho mais alto, tá? Por 10 de altura, com recheio de ninho, e eu venho mostrar para vocês como trabalhar com pasta americana em bolo de chantilly, tá bom? Esse é um bolo que eu vou fazer dois tipos de trabalhos bem diferentes, então eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu tô passando aí a minha pré-camada por todo o meu bolo para segurar todos os farelinhos que tiver, que pode ser que saia, e também para nivelar, tá? Às vezes fica algum buraquinho entre o recheio e a massa, então essa pré-camada é importante para isso também, para nivelar. Como vocês podem ver, esse chantilly tá bem mais durinho, eu não cheguei a texturizar ele realmente tá mais firme e é isso que eu quero, tá? Eu quero que ele esteja mais firme para segurar tudo que eu vou colocar aí nesse bolo. Então, não precisa texturizar para fazer esse tipo de trabalho, tá? Normalmente é sempre bom texturizar, acabamento reto, enfim. Lembre-se sempre de fazer essa última barreirinha aí em cima. Ela é bem importante para você fazer as suas quinas, tá? Essa barreirinha aí, ó, que fica mais alta do que a sua voltinha aí do bolo, tá? Agora eu tô colocando um pouquinho mais de chantilly em cima e vou fazer o meu alisamento. Meu alisamento, gente, tem 3 etapas. Às vezes eu preciso fazer até 4 para deixar ele bem lisinho. Nesse caso, eu não preciso de fazer o acabamento 100% lisinho. Mas o que eu quero falar para vocês é que quando você for fazer o seu acabamento liso, o seu acabamento 100% retinho, não fica tirando muito chantilly do seu bolo, não. Porque a chance de você, por exemplo, ter um buraquinho, coloca mais chantilly naquele buraquinho, por exemplo, aí. Eu vou colocar um pouquinho mais de chantilly aí na onde que tem algum buraquinho, que tem alguma imperfeição, porque é mais fácil você colocar chantilly naquele buraquinho do que você ir tirando o chantilly até aquele buraquinho sumir. A chance de você acabar acertando o seu bolo, a sua massa e ela ficar exposta é imensa. Então, sempre agregue mais chantilly, porque a gente faz já uma camada com aquele bico, ou mesmo sem o bico, ela não é muito larga, tá? Então, é sempre bom você ficar atento a isso, tá? Agora, eu tô fazendo aí um acabamento reto, mas nesse trabalho eu não preciso que o acabamento seja 100% reto, tá? Apesar que eu sempre falo para vocês que vocês precisam treinar o acabamento reto, porque a hora que você precisar dele 100% retinho, você já vai estar craque. Mas vocês podem ver que esse chantilly, ele ficou bem poroso, bem firme, e vocês vão entender, nada disso vai aparecer, hein, no nosso bolo. Então, vamos lá. Agora eu já fiz aí, vou só finalizar as minhas quininhas, deixar ela, né, mais perfeitinhas. E agora eu vou pegar esse granulado. Tem gente que chama de granulado, tem gente que chama de caco de chocolate. Cada pessoa chama de um jeito, tá? Mas é um granuladinho que ele vem quadradinho, tá? E eu vou jogar por todo o meu bolo. Eu não vou colocar com uma colher, eu vou ir jogando. Por quê? Eu não quero que o meu bolo fique 100% colocado esses cacos de chocolate, não. Eu quero que ele fique, vai estar espalhado por cima dele, mas eu não quero que ele fique inteiro cheio de chocolate, tá? Eu quero que algumas partes fiquem um pouquinho lisinha. Eu já fiz um bolo assim, tá? Aqui no nosso canal, que ele ficou 100% todo tampado de chocolate, tá? E no caso desse aí, eu vou fazer um efeito um pouquinho diferente. Por isso que eu estou jogando o chocolate. Tá vendo que tem bastante parte branca? Então, não tem problema. É esse efeito que eu desejo mesmo, tá? Então, eu vou jogar aí o meu caco de chocolate, meu granulado quadrado, do jeito que você conhecer ele, tá? Por todo o meu bolo. A parte de cima eu vou jogar um pouco mais bem aonde no centro do bolo, tá? Pra poder fazer como se fosse uma caminha pro que a gente vai colocar o nosso detalhe que a gente vai colocar aí em cima, tá? Agora eu vou tirar todo esse granulado, vou tirar um pouco aí da minha borda, porque o que a gente ia fazer já com granulado já foi. É isso mesmo, é jogar desse jeito aí no nosso bolo, que era o objetivo. Na parte de baixo, eu vou ir com a régua, tá, gente? Eu vou tirar o excesso com um pincelzinho e depois eu vou com a régua amassando mesmo, colocando todas as pontinhas mais pra dentro
no caso aí da parte de baixo, tá? Do granulado. É só mesmo para dar uma grudadinha nesses últimos caquinhos de chocolate que fica aí embaixo. Agora, eu vou fazer uma misturinha de álcool de cereal, que eu uso aquele da Fab, com o pó dourado também, tá? Vão me perguntar referente à proporção de álcool de cereal e pó dourado. Gente, eu vou colocando, como por exemplo, esse bolo eu gastei 2 dedos de álcool de cereal na minha bombinha, né? Eu gastei 2 dedos de álcool de cereal e eu coloquei como se fosse uma colherzinha de chá de pozinho, de pó dourado, tá? Pra fazer a misturinha. Só que é sempre bom você fazer esse teste, né? Você faz a misturinha e borrifa num pouquinho de chantilly, só pra você ver como que ficou, a cor que ficou, tá? Esse foi o pozinho que eu usei. O álcool de cereal é o álcool de cereal da Fab. Eu já falei pra vocês que eu vejo uma diferença nele, em questão de não entupir a bombinha ou o aerógrafo, que eu também uso o aerógrafo. E agora você vai borrifar, gente, sempre movimentos de direita para esquerda, tá? Sempre movimentos de um lado para o outro, para não ficar tufos, ok? E aí, você vai borrifar por todo o seu bolo. Você vai borrifar na parte de trás, você borrifa, depois você gira o bolo e assim por diante. Para pegar todos os lados das pedrinhas que você colocou, tá? Então, é importante você ir girando o bolo, tingindo de um lado, tingindo do outro. Olha de um lado, olha do outro, para ver se não tem nenhuma pedrinha mostrando, tá? Eu também borrifei um pouquinho na bandeja, depois eu vim borrifando realmente na bandeja, só um pouquinho, para dar um detalhezinho, tá? Porque eu achei que ficou um acabamento bacana também, borrifar um pouquinho na nossa bandeja. Um dia antes, eu fiz um laço, tá? De pasta americana, coloquei muito CMC e fiz essa logo aí da LOL, tá? O cliente me mandou a inspiração. Vocês viram que tem chocolate atrás da nossa logo? Então, gente, esse chocolate é para não acontecer da pasta americana entrar em contato com o chantilly e ela babar. Porque se você pegar uma pasta americana e colocar ela encostando no chantilly, ela vai dar uma baba. E isso vai acontecer pode cair o seu topperzinho aí de pasta americana. Então, não é interessante, tá? Como eu passei tanto o pó dourado quanto esses cacos de chocolate, acabou que não estava fixando essa plaquinha da frente. Então, eu dei uma cavucadinha aí no nosso bolo e realmente apertei a nossa logo aí no bolo, tá? Até ficar bem firmezinha, até eu balançar o bolo e eu ver que ela não está caindo, tá? Dá até uma fundadinha nela, não tem problema. Só certifique-se que ela está bem presa. Agora, o laço eu fiz, tá vendo esses papel? É para deixar ele gordudinho, tá? Eu fiz o laço com uma basezinha de pasta americana e nessa basezinha de pasta americana também passei chocolate. E fiz 2 fitas que eu não quis que elas ficassem duras, então eu enrolei ela num plástico, tá? Eu fiz um dia antes para deixar tudo preparado, mas eu enrolei elas num plástico. E para elas não ficarem secas. Já a logo eu coloquei em cima de uma assadeira para ela já secar meio ondulada, assim, né? Meio redonda. E o laço não, eu deixei secar só com aqueles papel toalha dentro para fazer ficar o laço durinho, né? Gordinho. E, enfim, deixei secar, coloquei bastante CMC, tá? E agora aí eu tô fazendo a medição da fita e eu vou cortar o excesso que eu tiver aí na minha fita, tá? Pra deixar encostar o meu laço, a base do meu laço no bolo. E aí, gente, eu vou encostar a base do meu laço, vou ver direitinho aonde que tá, se tá certinho do jeito que eu quero, e vou dar uma fundadinha no meu laço. Tá vendo as pontas aí? Eu colei elas com um pouquinho de chocolate, eu sujei a pontinha da fita com um pouquinho de chocolate para prender aonde que eu queria que elas ficassem, tá? E o laço a mesma coisa, eu dei uma fundadinha nela no meu chantilly para deixar ele mais firme, né? O meu laço mais firme. E aonde atrapalhou o meu chocolate, né? Porque esse bolo é um bolo pintado, eu fui com um pincelzinho mesmo, com um pó dourado
e fui dando batidinhas aonde que tirou o douradinho, tá? E na minha bandeja também eu dei algumas batidinhas de dourado, porque eu gostei desse efeito dourado na bandeja também. E foi assim que ficou, e eu fiquei simplesmente apaixonada de como esse bolo ficou. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa inspiração. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!